Vamos lá, então. Vamos lá dizer pra vocês, faltou coragem, faltou muita coragem. Como faltou coragem pro Flamengo. Como faltou coragem. Pra mim não falta coragem. Porque eu tenho coragem de fazer coisas na televisão que muita gente não tem. E que talvez um dia eu possa fazer outras coisas, porque eu tenho coragem. Faltou coragem pra ele. Mas aí, aqueles que vão colocando empecilhos, porque o tio quebrou a unha, porque o papai deu infarto, porque a mamãe não tá legal, porque a sogra não tá bem. Mas faltou coragem, hein? Mas quanta coragem! Perdeu pra todo mundo. Perdeu pro Al-Hilal, perdeu. Principalmente pro Palmeiras, que hoje é um dos melhores times do mundo. Perdeu. Agora, pro Independente Del Valle. O Independente Del Valle ganhou a Sul-Americana, a Recopa. Deitou e rolou no São Paulo e no Flamengo. Faltou coragem. Coisa que não teve coragem de falar pro Duílio a verdade. Porque quando a gente tem coragem, a gente fala a verdade na cara de quem quiser. E eu aprendi a não ser mais covarde. Eu ia pintar as unhas, não vou mostrar as coxas, tá? As coxinhas minhas ainda não tá legal. Já foi bonitinha. Eu já fui um menino com coxa. Faltou coragem. Como faltou coragem pro time do Flamengo? Uma vergonha. Seu Everton Ribeiro não jogando nada. Pedro pipocou no jogo. O único cara que teve coragem foi o Gabigol. Que voltou, buscou, veio pra cá, veio pra direita, fez o lançamento do gol. Na hora que o Cebolinha vai, domina, e o De Arrascaeta, aí De Arrascaeta, tirou sarro de um monte de gente, os flamenguistas deitando e rolando porque deu uma caneta no Carlos Alberto. Carlos Alberto é um monstro, menino que eu amo de paixão. Faltou coragem. E outra coisa, hein? Essa pinta aqui é de verdade, hein? É de verdade, Prédio Souza e meu querido Cereto. Faltou coragem. E como faltou coragem, o que teve o time do Independente Del Valle? Coragem. Vamos lá, Ramírez, que eu, no primeiro jogo achava que era um goleiro fraquíssimo. Pra mim foi o melhor jogador em campo. Aí você pega Carabarral, que ele joga em qualquer time do país aqui. Aí o outro é Chunk. Porque, por sinal, se eu tivesse aqui a lista, seria legal. Eu não preciso do Paulista. Eu precisava essa. Aí, o Dias, que é o centroavante, meio grosso, mas pegava a bola e desenvolvia. Aí o Pellerano, que tem 41 anos. 41. Mas ele teve coragem. O Vitor Pereira ficou de 4. Ficou de 4 na hora que a bola bateu na... Esse moleque é bom. O menino lateral esquerdo do Flamengo. Ele cabeceou a bola. Ayrton Lucas, bom de bola. O Varela, bom de bola. Agora os dois zagueiros, precisa melhorar. Davi Luiz, o outro Fabrício. Bruno. Ó, pra quem teve Leandro, pra quem teve Rodrigo Caio, pra quem teve tudo isso. Então, pra comemorar o título do Independente Del Valle, que por sinal, nem desse suco eu gosto. Eu gosto do Prats. Ou o outro chama Oni. Acho que é Oni, né? Eu não sei. Desse aí nem gosto. Porque teve uma vez que eu dei um pontapé nele aqui, quiseram me processar. Não gosto, não tomo e não como. Apesar que ontem na rádio eu tava com o suco lá. Então é o seguinte, pro time que manda embora o Dorival Júnior, foram desleais. Um time que teve as crianças que morreram lá dentro do forno de micro-ondas. Rogério Ceni, campeão brasileiro e da Supercopa. Renato Gaúcho, vice-campeão da Libertadores e vice-campeão brasileiro. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Aí vocês contrataram Domenech Torrent, mandaram o cara embora, pagaram fortuna. Trouxeram o Paulo Souza, que não era ele, era para ser o Jorge Jesus, que vocês foram para lá e vocês tomaram uma banana dele, que ele foi pro Fenerbahçe. Aí vocês contrataram o Paulo Souza, que pagou 6 milhões para sair da seleção da Polônia, para vir, e quando foi mandado embora, ganhou 8 milhões de multa. E aí a sogra... Vocês não sabem a música, vocês devem estar assistindo a Globo aí, vocês estão assistindo o SBT, vocês vão pro inferno. Porque se eu dancei, é pra tocar música.
Aí, boa, Sereto. Por isso esse é o da Globo, tem que vir pra Band. Aí, vocês mandaram o Paulo Souza embora. O cara queria fazer almoço, janta, treino 8 horas da manhã. Pô, treinar 8 horas da manhã no Rio, eu chegava às 8 horas da manhã quando eu jogava bola. Vocês estão de brincadeira. Aí não pode telefone, aí vai, passa uma vergonha do Mundial. Aí o Palmeiras deita e rola. Time pra ser escolhido hoje é o Palmeiras, não é o Flamengo. Que por sinal o Fluminense contratou o Marcelo. Que por sinal o Vasco vai ter jogo contra o Flamengo, Fluminense contra o Flamengo. Vocês acham que vocês inventaram o futebol? Vocês estão achando isso. Aí vocês perdem para o Hilal. Aí passa vergonha. Aí vocês vêm contra o Palmeiras, perde pro Palmeiras. Aí vocês vêm contra o Independente Del Valle, era para ser 4 o primeiro jogo. Era para ser 4. E aí, meu irmão, vocês tomaram 1-0. Aí vem pra cá, eu achava que ia ganhar o jogo. Aí 71 mil pessoas. 71 mil pessoas. Aí o que aconteceu? Jogou o primeiro tempo, os 20 primeiros, era pra ganhar o jogo. É normal, né? Mas só que é o seguinte, tem uma... Tá tirando foto de mim? Que é isso aí, irmão. Vai usar minha imagem de processo, hein? Olha lá. Porque isso aqui não sou eu, tá ruim. É o seguinte, pra falar pra vocês, aí vocês pegaram e aí fizeram isso com o Júnior. A bola, a gente sabe disso, Prédio Sereto e também o Souza. O mundo do futebol, ele gira. E o que vocês fizeram de errado e continuam fazendo, a bola bate na trave. O menino, na hora que sai pra fazer o gol, Varela, o Ramírez está com o pé esquerdo, vai. Aí, a bola que foi no segundo tempo, pro Davi Luiz cabecear e fazer o gol, vai pra cima. Então, reflete tudo isso. O Arrascaeta erra o pênalti. O Arrascaeta vai lá, bate o primeiro tempo, bate o pênalti forte, aí vai o Ramírez e vai, pum, defende. Exato. E daquele pênalti foi aonde ganhou. E todos os jogadores da equipe do Independente Del Valle fizeram e bateram bem o pênalti. Porque eles treinaram o pênalti. Eles treinaram, coisa que o Tite colocou o Rodrigo para bater. Que por sinal você, Tite, eu não sei o que acontece com o senhor. O senhor nunca votou como o melhor jogador do mundo no Messi. Como treinador da seleção. O Rizek, tá no Twitter do Rizek, do André Rizek, que é um monstro de comentarista. A esposa dele, a Sadi. André Sadi, que é uma Pelé no jornalismo. Nunca o Tite votou no Messi para melhor do mundo. Sempre no Parça. Sempre no Parça. Quem que é o Parça? Neymar. Sempre no Neymar. Mas aí, Tite, pra você, que daqui a pouco você, que Flamengo, vamos lá. O que aconteceu no primeiro jogo? Souza, Prédio e Sereto, de Itapira para o mundo. Eu sou a sua sogra. A partir de hoje você tem almoço, café e janta. Não vai ficar essa tilapiazinha que você tá. Vai lá, filho. E outra coisa, faltou coragem, hein? Faltou muita coragem para o time do Flamengo. E aí, meu querido Souza? Boa tarde, Gagueiro. Você é um fenômeno, eu nunca vi isso. Tem gente que não acha. É um fenômeno. Você achando, eu já fico feliz. Faltou coragem. Quer um beijo de batom? Vamos ver se marca na testa. Peraí. Não marcou. Cuidado vocês homens aí, com os batons aí na cueca. E aí, Souza? Então faltou exatamente o que você falou. Faltou coragem, né? Faltou coragem para um time... eu acho que é o... Se eu não estou errado, né? E provavelmente não deve estar, é a maior folha salarial hoje do futebol brasileiro. E se não for sul-americano, viu? O Gabigol, o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta e o Davi Luiz, mais ou menos 10 bilhões. Só que os assim, quatro. Você não adianta você ter uma folha Vidal, como né? essa. E o Vidal vai passar para os 12. Não adianta ter uma folha como essa e ter uma diretoria incompetente, né? Porque são incompetentes, todo ano repete a mesma coisa. Fazem as mesmas coisas com os treinadores, ficaram refém do Jorge Jesus. Ou quiseram mostrar para o Brasil que o brasileiro não presta, mas aqueles que foram, que foi o caso do Dorival Júnior e do Rogério Ceni, os dois ganharam 4 títulos. O que os portugueses, que eles foram atrás depois de Jorge Jesus, não fizeram. Começo Tanto que eu. Dá uma olhada. Eu só vou mostrar só uma coxinha minha. Não, que eu tenho varize, velho. Tenho varize. De oncinha, velho. Você pegava, Prédio? Opa. Ai, não, varize não. Vai.
Então, trocar o treinador no começo de temporada, né? E não é a primeira vez, parece que não aprende, parece que... É aquilo que você fala. Parece que quer fazer isso, né? Parece que manda no... Criaram um futebol. O Flamengo é muito grande, 71 mil pessoas. Muito o grande. Flamengo é enorme demais. Mas não adianta ser só grande, tem que ter gente competente para dirigir um clube grande. Agora, Souza, eu vi aí, o time que mais ganhou dinheiro no pay-per-view foram 163 milhões. Isso aí mesmo. O Corinthians 110. Se eu não tiver errado desses números. Olha só a força do Flamengo. Mas é incompetência. Ninguém fala do Landim, do Marcos Braz, de todos eles que fizeram a cachorrada com o Dorival Júnior, ou como o futebol e a vida mostra as coisas pra gente. Isso já aconteceu comigo também. Eu já fiz coisa errada e a vida mostrou pra mim que eu estava errado. E a gente tem que acertar. O que fizeram pro Dorival Júnior, eles estão pagando. Mas pagando caro. Porque a vergonha de perder 3 títulos, porque faltou coragem, hein? Faltou muita coragem, porque ele achava que ia ganhar 2. Ou chegar no Mundial, ou ganhar a Supercopa e a Recopa. Ele ia ficar grandão, O que aconteceu? Deus, eu não gosto de usar Deus na minha vida, assim, trabalhando. Mas Deus mostrou, peraí, mas por que vocês fizeram isso com o Dorival Júnior? Por que vocês fizeram isso com as crianças? Por que vocês fizeram isso com o futebol na hora da pandemia? Vocês jogaram na pandemia e pessoas morrendo no Maracanãzinho, no hospital de campanha. O Flamengo treinou antes. A Globo mostrou no drone. A Globo tem drone. A Globo tem tudo. Parabéns pra Globo. Mas não tem o Neto. Mas não tem o Neto. Mas não tem o Neto vestido de sogra. Nunca vai ter. Eu sou homem suficiente pra falar isso. Vocês podem oferecer 10 milhões pra mim por mês. Eu vou. E aí, Souza? Você me leva? Os caras iam falar assim, nossa, ele é um bom sagrado. Se eu oferecer 10 milhões, ele não vai. Eu vou. 10 milhões por mês, eu vou. Tô brincando. Eu respeito a Globo. Só que é o seguinte, vocês nunca vão ter eu, porque eu nunca vou sair da Band. A não ser que o seu Johnny queira mandar uma sogrinha gostosa dessa. A Budinha. A não ser que o seu Johnny queira mandar eu embora. Não pode mandar eu embora por causa de Schneider. E aí, Souza? Então, vamos, Souza! Olha só, diretoria incompetente, já quando mandou o Domenech embora, que trouxe o Rogério, ganhou o título brasileiro por quê? Porque o Corinthians ajudou na última rodada, senão já não era campeão. Sim, era o Inter para ser campeão. Era o Inter para ser campeão, então parece que é a diretoria que não aprende, né? Que não dá sequência aos treinadores. Agora, já que fizeram o que faz sempre, é segurar a onda. É segurar a onda, porque assim, no futebol não existe mágica. Ninguém chega e muda um trabalho de uma hora para outra, e principalmente um trabalho que está ganhando. A grande loucura do Flamengo, da diretoria do Flamengo, é isso, é você trocar jogadores e trocar um treinador que ganhou. Isso é um absurdo, isso aí eu nunca vi na minha vida. Ô Casares, me liga aí pra mim pro Souza. E aí, Prétio, você que é o cara, você que foi um dos grandes responsáveis pra Rádio Bandeirantes arrebentar na Copa do Mundo. A Copa do Mundo fez no Catar, em novembro, que acabou com todo mundo. Que mudou a data da Copa do Mundo para vender para o Catar. Então vamos lá, Prétio, você que estava no Catar, o que pensar desse Flamengo? Que por sinal, Prétio, você tá muito bonitinho, velho. Fala que eu pra você. Se eu fosse sogrinha. Ai, Prétio, fala, Prétio. Aliás, a sogra do Vitor Pereira é a grande entrevista do momento, hein? Mas eu sou a sogra. Não tem coragem de falar eu. Me entrevista, então. Me entrevista, eu sou a sogra dele. O que aconteceu com o teu genro? Ah, não teve coragem de falar a verdade. Pensou muito em dinheiro. Ai, Prétio, eu te amo, Prétio. Eu também, Netão. Vai, Prétio. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca vi o Prétio rir tanto assim. Cara, graças a Deus, né? A vida tem que ser assim. Graças a Deus. Eu queria saber se alguém teria ideia de apresentar um programa desse jeito. Não foi eu, foi o Cascão. Então, se a Band não gostar, se o dono da Band, se o Schneider, se o deles, é o Cascão que é responsável. Porque eu não queria. Mas eu tive coragem de vir aqui. E hoje é um dia feliz pra mim. Que meu querido afilhado Thiago tá aqui, que eu amo de paixão, torcedor do Guarani. Depois mostra ele. Fala, Prétio! Se fosse o Dorival hoje, estaria na rua, infelizmente. Mas como é o Vitor Pereira... Não caiu? O homem? Ainda não, e não vai cair. Ele vai ficar até a disputa do Carioca. Se ele perder o Campeonato Carioca, aí eu não tiraria, eu não tiraria. Mas o sistema do Flamengo é assim, perdeu, tá fora. Então, se ele perdeu... Ganhou, lá ganhou.
Não, aí, Lá é diferente. Lá é diferente. Quando sistema lá é ganha, diferente. Eu te entendo. Ele fala isso sempre e ele tem razão. Em relação ao Dorival, tem razão. Não, o Rogério também. Rogério também. Mas assim, os jogadores, eles têm muito mais força que o Marcos Braz. Claro. E se os jogadores ficam apontando, esse não serve, esse não serve. O Renato... Não, pera um pouquinho. O Renato, que é um bom técnico, os jogadores criticaram o Renato internamente por causa de treinamentos. E aí ele caiu. Depois que ele perdeu, ele caiu. Então é o seguinte, ó, o Vitor Pereira depende do Carioca. Se perder o Carioca, cai. E a Taça Guanabara, hein? Que coisa importante a Taça Guanabara. Uma coisa sensacional. O supermercado Guanabara é mais importante do que a Taça Guanabara. E eu não conheço nem ninguém do supermercado Guanabara lá do Rio. O supermercado Guanabara é mais importante que a Taça Guanabara. Então, Xerito, você que tem um trato no cabelo, passou no guete no cabelo pra vir aqui, deu uma pintada no cabelo, pode falar o que você quiser, do que você pensa. Vou tomar um gole de suco aqui e vou dizer um negócio pra você. O ano passado, quando o Português, que eu não falo o nome, perdeu pro Palmeiras, né? Um repórter colega nosso, o Ricardo Martins, perguntou pra ele o seguinte, que foi uma pergunta pertinente, você tem receio de perder o emprego depois dessa derrota? E lembra qual foi a resposta? Esse homem, se tivesse coragem, pedia demissão. Lembra qual foi a resposta dele? Não estou preocupado. Você sabe por acaso quanto eu tenho no banco? Verdade. Ele respondeu. Você sabe por acaso quanto eu tenho no banco? Então ele não está preocupado, porque ele está bilionário. Então, aí a torcida do Corinthians fez o quê? Chegou que é a torcida do povo. É o time do povo, veio e deu cacete. Aí no outro dia pediu desculpa. Não foi? Lembra disso? Lembro. Então o Flamengo que fez a grande sacanagem com o Dorival Júnior, que é um dos grandes... O Dorival Júnior, para quem conhece, é um dos maiores caracteres, um ser humano espetacular do futebol. Espetacular. Que é raro, né, no futebol. E em qualquer setor de atividade, você tem um ser humano... Pô, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente morava junto do Guarani, ele ia pra escola, ele ia na PUC, fazer educação física. Eu pegava o carro dele, eu roubava o dinheiro dele. Roubava as roupas dele, da OP, Oceano Pacífico, OP. Ele vendia OP. Sandec e OP. Isso, OP. Aí eu pegava porque ele já tinha o cabelo ruim, né? E que cabelo ruim é de todo mundo. O meu cabelo é ruim. Tem que parar com essa lacração idiota. Exatamente. Parar com essa coisa ridícula. E aí, o cabelo dele era tão ruinzinho que aí ele tinha como é que fala esse negócio de buiaúza aí? Secador. Aí eu malandramente pegava o secador dele, deixava no quente, abria o saquinho e tirava as camisas. Ele chegava às 11h30, meia-noite, eu já estava dormindo. E eu nunca fui pra escola, que tá errado, tem que ir pra escola. Sim. Eu fazia isso com o Dorival Júnior. E aí um dia, eu vi onde que ele deixou a chave do carro. Eu fui, era um Passat, eu fui dar ré, eu dei o contrário, pensei que era a primeira, eu entrei na árvore, o carro dele ficou assim na árvore. Ele não falou nada pra mim. Falou, Neto, por que você faz essas coisas? Eu falei, Júnior, fica tranquilo, tá tudo certo. Júnior, vamos. A gente manda lá pro capitão na mecânica do Careca e ele arruma. Ele é do bem. O Júnior é um ser humano do bem. Teve câncer, pô. Teve câncer. Enfrentou um problema de família também, muito forte com a esposa. E é competente, mostrou competência, foi campeão, merecia, por merecimento. Tinha que ter disputado o Mundial, seria campeão mundial com o Flamengo, seria campeão da Supercopa com o Flamengo, seria campeão da Recopa com o Flamengo, e não foi porque botaram o Português, que é um Pinóquio, né? Botaram o Português, que é um Pinóquio. Não fala assim de Bezerro. É Gerro, né? É Gerro. Não fala do meu Gerro. Meu Gerro tem coragem. A obrigação é mandar... Ô, Xeritito. Tá a obrigação é mandar o Flamengo tem a obrigação agora de mandar o Português embora. E contratar o Dorival Júnior de novo. E contrata o Dorival Júnior de volta. Exatamente isso. Vamos lá, então. Coloca os pênaltis aí. Como chama o menino que fez o último gol, número 4, que jogou no Fortaleza? Landazuri. Landazuri, meu irmão. O Landazuri, ele coloca a chuteira direita no pé esquerdo, a esquerda no pé direito. Ele não sabe correr. Parece que ele tá... E ele fez o último pênalti. Ele bateu. O que o Neymar fez na Copa do Mundo? Bateu o último pênalti, o primeiro? Não. O que fez? Meu irmão, olha só o Gabigol, o que jogou o Gabigol, o que correu o Gabigol. Os caras estão de brincadeira. Ninguém quer ganhar pro Vitor Pereira. Quando um elenco não faz isso, e aí vem do que o Corinthians fez. Quando um elenco do Corinthians, que eu acho errado, eu não faria isso. Você tem que brigar com o cara mano a mano. Discutir com o treinador, com o Denis, com o Schneider. Quando eu tomo esporro, quando eu tomo dura, eles ligam e falam, Neto, você fez isso, tá errado. Sim, senhor.
Sim, senhor. Eu não faço mais. Às vezes até faço. Mas eu peço desculpa. E eu tento seguir a minha vida. Eu tento seguir ela limpa. E quando fizeram isso lá no Corinthians, e todo mundo vomitou as coisas erradas que aconteciam, porque hoje nem treino vocês assistem. A gente não sabe do dia a dia, a não ser por fonte. E aí, quando o Fagner, quando o Roger Guedes, quando todo mundo começou a falar, peraí, alguma coisa estava errada. E quando ele chega no Flamengo e ele quer mudar tudo, meu irmão, você tem que ter humildade. Ó, como que vocês jogavam? Ah, a gente jogava assim com o professor. Então vocês jogam assim. Depois vamos ganhar os títulos, legal, e depois eu coloco aquilo que eu entendo de futebol. Não fez isso. Sabe o que aconteceu? Coloca aí, Cascão. Que, por sinal, a filha do Cascão tá namorando, tem 17 anos e não beijou ainda. É bebê. É bebê. Sabe o que é bebê? Olha lá. Boca virgem. Boca virgem. É isso, Cascão? Ô, Cascão, que isso? Deixa a menina beijar, Cascão. A sogrinha.